Saudações a todos, sou o Marcos Arino, Babalaway Calgundá, e este vídeo é a segunda parte do vídeo sobre, no vídeo que eu estou explicando a proposta desta religião para a nossa vida. Porque, qual é essa proposta? Porque ela é boa para a gente, porque você deve adotar essa como religião. Então essa é a segunda parte, teve a primeira parte. Se você não assistiu, assista a primeira parte, é importante. Se gostou do assunto da primeira, veja agora e assista até o fim a segunda parte, ok? Vamos lá, seguindo. Bom, continuando então, nosso assunto está falando da perspectiva. Nós paramos no último ponto quando eu falei sobre a questão do renascimento, a punição e as avaliações, tá certo? Então, beleza, esse é o contexto do ciclo de vida de você nascer e renascer. Ele não diz o seguinte, esse é o seu contexto de vida aqui. Agora, vamos falar sobre destino, coisa importante. Olha só, a gente não nasce com destino pré-estabelecido. Se tem alguém que falou isso para você, ele está equivocado. A vida aqui é um livro em branco. E você vai abrindo páginas em branco e escrevendo a sua vida lá, tá certo, né? Não existe destino predestinado. O que existe é assim, isso vai estar explicado com detalhes no vídeo sobre o ciclo de vida, tá certo? Não vou lá falar com mais detalhes, mas o que existe são objetivos. Você nasce para cumprir ou executar certas coisas que você estabeleceu, então você tem um objetivo de vida e existe uma série de coisas junto disso. É isso que você segue, mas você pode o tempo todo estar reescrevendo a sua vida, tá certo? Isso inclusive está no Odu Otoameji, tá certo, né? O destino não é um roteiro pré-determinado, tá certo? Ele está associado à realização da abundância, da alegria, da felicidade, do amor, tá certo? Então, esse é a perspectiva de vida que ele oferece, tá certo, né? Bom, o que oferece. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar sobre esse conceito da questão do destino. Agora, tem uma coisa muito importante nessa nossa existência aqui, que é a aliança com Deus, tá certo, né? A aliança com Deus. Essa aliança com Deus, ela é feita antes da gente nascer. No vídeo do ciclo de vida eu vou explicar isso. A gente vai a Deus e faz uma aliança com Ele lá, em que eu digo que eu vou nascer por causa de alguns objetivos, Deus concorda comigo e me dá condições, tá certo, né? Então, quando a gente vem para cá, existe na nossa vida uma aliança com Deus de que Ele vai nos suportar para que a gente seja feliz, que a gente realize aquelas coisas que nós pedimos para Ele. Isso é coisa importante. Então, os católicos têm lá a Arca da Aliança, né? Nós também temos, nós temos uma aliança lá pessoal que a gente faz com Ele, né? Então, o que a gente tem do nosso lado, o que Deus dá para nos ajudar a esses objetivos dentro dessa aliança? Ele não dá o axé dele, ele não dá o Enikeji, que é o anjo da guarda, ele não dá o orixá para nos ajudar, e ele dá o oráculo, que é o que a gente volta a ele quando tem alguma coisa errada, e fala assim, Deus, olha só, as coisas não estão indo bem, estou precisando de ajuda, e dá o oráculo, tá certo, né? O que ele não coloca do outro lado, né, do outro lado da balança? Ele coloca o seguinte, ó, beleza, só que você tem que ser uma pessoa que tenha o bom caráter, e o ar, cara, e o aré, o apé. Você tem que ter isso. Deus lhe cobra ser uma pessoa de caráter. Eu vou falar isso outras vezes aqui, tá certo? Do outro lado também ele bota a Adjé, que é o mal teológico, que vai tomar conta de você para ver se você está sendo uma pessoa correta, generosa e amável com todo mundo que está em volta, tá certo, né? Agradável. Então vai cobrar e vai fazer aquela questão do equilíbrio. A gente vai lá, opa, ele não está cumprindo aqui, vou atrapalhar, jogar umas cascas de banana, tirar isso aqui dele, não sei o que, parar, fazer ele fazer tudo de novo. E dá também o Zadiogum, que é o mal em si, né? O mal está um vacilo seu, você pode chegar e ser tomado. Por quê? Porque isso é da inteligência da religião, né? Como tem essas duas forças aqui, você tem sim que se comportar com o negócio do Yuá, porque se você não for uma pessoa de caráter, essas forças vão lhe influenciar negativamente, vão atrasar a sua vida de forma muito grande. Então, você vê o seguinte, essas coisas que eu estou falando para vocês, todas se encaixam de uma forma natural, tá certo? É isso que eu estou reunindo para mostrar para vocês. Tudo tem um encaixe. De um lado, os poderes que você ganha, e de outro lado, a cobrança. E a cobrança te obrigando sempre a ser o melhor. Como eu falei lá do mal teológico em Iretemege, o mal teológico diz o seguinte, né? Ele vai estar todo o tempo te tentando para ir lá para o lado ruim, para que você possa, por opção sua, vir para o lado bem. Essa é uma coisa importante, tá certo, né? Então, está explicado a aliança. E aí, nessa religião, cara, vou fazer uma pausinha aqui no ciclo aqui, tudo tem uma explicação, tudo. Por que tem orixá? Está explicado, eu falei antes lá, só deixar.
que tem Egungun? Egungun é justamente essa perspectiva. A gente nasce aqui, a religião fica falando, olha, você vai viver, a vida continua, você está no Orum. Isso não é uma teoria. Você fala, não, isso é teoria, esse cara está dizendo, mas como é que ele sabe que isso é de verdade? Eu sei por vários elementos, por questão de jogo, que se repete. E o culto de Egungun, a existência de uma divindade chamada Egungun, vem a confirmar isso. O Egungun mostra pra gente que a vida continua, que a gente, quando morre e volta por Orum, que a gente não some, porque o Egungun é esse espírito que voltou por Orum se manifestando aqui, é o ancestre. O Egungun é o que nos dá a esperança de vivermos bem, sabendo que fazendo isso nós vamos voltar por Orum e vamos ter uma outra vida, seremos bem avaliados. E mais, né? O Egungun é aquele pessoa que viveu aqui, que teve uma vida decente, uma vida de orgulho, uma vida de referência e volta, cai nas graças do mar e por isso volta com o Egungun para poder ajudar a comunidade que está aqui. Então o Egungun representa na prática essa teoria toda que eu falei para vocês de nascimento e renascimento, recompensas e punições, tá certo, né? Então, porque eu digo, essa religião é muito fácil falar sobre ela, cara, muito fácil, por quê? Porque tudo que eu falo na teoria, a gente pode mostrar na prática, diferente de algumas outras que não é assim, tá certo, né? Bom, aí as pessoas, outra coisa de informação é o seguinte, que as pessoas têm, e nesse contexto que eu falei até agora, né, que eu já dei bastante informação, para ser uma coisa rápida. Existe o pecado? Existe o pecado como os católicos falam? Ou essa religião é como as pessoas dizem que é uma religião sem ética, que não tem pecado? Essa coisa da religião sem ética é importante, né? O Prandi fez um livro chamado Os Candomblé de São Paulo, e lá, num texto do livro, lá ele dedica a entrevista com o Babalochás de São Paulo, e ele aborda essa questão da ética, e o depoimento das pessoas realmente, a afirmação é essa: se você for olhar aquelas pessoas falando e a ética delas, você vai dizer o seguinte, essa é uma religião sem ética nenhuma, aquelas pessoas não têm nenhuma ética no que fazem, tá certo? Mas essa peste de religião sem pecado, sem ética, ficou por muito tempo, mas é uma coisa injusta, porque não é verdade. Essas pessoas aí vão se dar mal, tá certo? Porque existe o pecado? Sim, existe. Não na forma daquele pecado de mesquinharias católicas, tá certo? Né? Existe lá a exigência de Deus, como eu falei anteriormente, que você seja uma pessoa de bom caráter, que você tenha Iuá. Você tem que ser uma pessoa exemplar, você tem que ser uma pessoa boa com as pessoas que estão em volta de você. Então, e se você não for, o mal teológico, né, o diabo dessa religião que é a dia, vai lhe atacar. Então, sim, o Iuá é o que Deus está cobrando de você em troca de tudo isso que Ele está te dando. Né? Eu falei lá, está te dando recursos, né? E chegando nesse ponto aqui, eu faço a afirmação. O que Deus quer em troca da gente, por disso tudo que Ele está dando para a gente, cara, nada. Ele quer que a gente seja feliz, que atinja os objetivos, que a gente seja próspero, que a gente atinja aquilo que a gente pediu para ele antes, mas quer que isso seja feito com o bom caráter. Nós temos que ser uma pessoa de valores, de ética, nós temos que ser pessoas que sejam bonitas por dentro, tá certo? Não importa como seja por fora, o que importa é a beleza interior da gente. Então Deus quer que a gente seja, o Olodumare quer que a gente seja honesto, sincero, humilde, generoso, verdadeiro. O Olodumare quer de nós as melhores qualidades para que a gente atingir, e a gente, né, esse é o que cobre e volta lá, tá certo, né? Então, o que existe é o seguinte: nessa religião não tem nada documentado, vou fazer outra afirmação também documentacional. Não tem nessa religião obrigação de você submeter a Deus, de ficar lá rezando, fazendo não sei o quê, dizendo para ele que ele é mais. Não existe. O que ele existe de exigência dessa religião é que você tenha caráter. Que você tenha caráter. E mais ainda, né? O orixá faz parte de você. Você não tem que ficar fazendo carrogações. Cara, Deus já está junto de você, o orixá já está junto de você. O que você tem é a questão de manter o contato e a aproximação. Mas isso é o que ele está pedindo para você, tá certo, né? Mais uma vez, teoria igual a prática. Tudo isso que eu estou falando é teoria, na prática se confirma isso, né? Então, vamos fazer uma avaliação parada aqui. Eu já falei. Então, o que a gente tem como tripé disso aí, né? Nós temos o tripé na nossa vida: orixá, oráculo e orumilá, tá certo, né? Esse é o tripézinho, né, que nos mantém e nos dá o suporte para que possamos continuar e que faz parte daquela aliança que temos lá com o Olodumare, tá certo, né? Bom, então, já fechando, né, uma informação importante: o que eu não encontrei é Ifá, tá certo? Nenhum verso, nem nada, não encontrei nenhuma exigência de que você, para pertencer a ser, tem que se iniciar. Não encontrei nenhuma exigência que Deus, o Olodumare, exige que você se inicie para alguma coisa para você poder ser feliz ou que você tenha condições de cultuar o orixá. Não existe essa exigência, tá certo, né? A questão da iniciação, a questão de submeter, de se transformar num elegum, né, num yaô, isso é para poucos.
realmente os orixás precisam dessas pessoas, precisam dos Elegun, do Iaô aqui, precisa das pessoas que vão ser essa ponte para estarem presentes. Se não houver os Iaô, as pessoas iniciadas, feitas aqui, os orixás não se manifestarão. Pode ter que ter algumas correntes aí, né, de outros, de faro, que acham que bastaria você riscar um signozinho lá no negócio que o orixá aparecia, não sei o quê. Olha só, não é o que está no contexto religioso, tá certo, né? Em que na separação do mundo tem exigência de que você tenha uma pessoa poder receber, tem essa ponte. Aquele livro que eu fiz tem na Amazon, do Ebeorum, eu tenho uma explicação bem longa sobre esse assunto. Tem um motivo para estar nesse livro. Leiam, vocês vão entender o que eu estou falando. Depois, um outro livro que eu fizer, no livro sobre teologia, essa explicação vai estar transcrita lá e vai estar explicada, tá certo? Mas, então tem um contexto. Então, como eu falei, volto no ponto. Cara, essa religião não existe que você se submeta, que você vire sacerdote, que você faça ritos iniciáticos para você poder atingir nada disso que eu falei até agora. Você apenas tem que ser feliz, tem que ser uma pessoa honrada e correta, tá? E, sim, algumas pessoas são necessárias fazer isso. Eu vou falar algum dia sobre essa questão do que é necessário para a prática da religião, tá certo? Vocês vão entender lá, mas não tem. Isso aqui, de forma geral, para as pessoas que querem adotar essa religião como religião, né, para seguir essas orientações, seguir esse de vida, tem que entender isso. Ninguém cobra nada de você para fazer isso. Você pode fazer se quiser. E as consequências são sempre suas. As escolhas são nossas, as consequências também são nossas, tá certo? Né, disso aqui. Então, agora, olha a dica, hein? Vou dar umas dicas importantes. Quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos importantes que você vai precisar. Minha lista de 7, né? Olha que coisa legal. Que são coisas que não vão te salvar, tá certo? Não vão te salvar, não vão te ajudar. Coisas que não vão te salvar. Se iniciar. Ter assentamentos, jogar continuamente caçando pelo valor um lado para tentar resolver o seu problema, correr atrás de ebó um atrás do outro, fazer oferendas para os orixás, falar de orixá o dia inteiro, ficar com psicose preocupada com o isso, você está fazendo, porque eu tenho que ficar fazendo alguma coisa por ele me ajudar. Nenhuma dessas 7 coisas vai te salvar de nada, não vai te ajudar em nada, tá certo? O que vai te ajudar? Foi o que eu falei antes, bom caráter, seguir as coisas certas, fazer a coisa certa durante o seu dia a dia, entender o que é isso e ser uma boa pessoa, tá certo, né? Bom, era isso, esse vídeo termina nesse 11º minuto, você vê que foi rápido. Esta aqui é uma visão geral da proposta da religião, veja, bem geral mesmo. Eu quero abordar esse assunto com mais detalhes em textos, no livro que vai ter, em outros vídeos setoriais. Vou falar sobre pedacinhos aqui, mas dentro desse contexto, né? Eu prometo a vocês, gente, eu não vou não vou ficar aquelas abordagens, ficar cada hora falando um assunto diferente, com complexidade, no que você, caraca, como isso é complicado. Como eu falei do início, não tem nada complicado. O que vocês têm que entender é isso, que são as coisas que pessoas comuns precisam saber para estar nessa religião, saber o que podem ganhar, o que Deus espera delas para poder fazer, tá certo? E vou repetir tudo que eu falei. O que eu falo aqui, cara, eu tenho a propriedade que tem para dizer, para eu poder dizer essas coisas aqui, é porque, assim, são 22 anos pesquisando, tá certo? Discutindo com pessoas, analisando essas informações, juntando. Eu aprendo com outras pessoas, como eu falei, eu tenho lá, assim, como é que é? 10 metros de linear de livro ali, pesquisando, vendo o que é, jogando fora, muito lixo. Isso aqui é interessante, é coerente, tem 2 fontes que falam a mesma coisa, 3 fontes, isso é consistente, tá certo? Então eu vou juntando tudo. E tudo que eu falo está baseado normalmente, vamos dizer que 70% está baseado em versos, estão lá documentados. Eu faço a afirmação, eu posso buscar por que eu estou fazendo aquela afirmação. Tem 30% que não são versos, mas são mitos, são tradições, que aí você tem que acreditar na oralidade da tradição oral, tá certo, né? Eu recomendo a vocês, sobre esse assunto de teologia, sobre essas coisas, muito cuidado com o que vocês usam. Tem muita gente com pouca informação que fala sem saber, que não entendeu tudo, que não adquiriu, que fala com medo, ou que não tem interesse de falar, tá certo, né? E às vezes inventa, criativo, junta coisa de outra religião lá para isso aqui. Mas era isso, espero que tenham entendido, espero que vocês achem que essa religião seja boa para vocês, que vocês já adotem, que vocês já sigam. É bacana. Eu já fui católico, religioso mesmo, daquele de que ia 3 vezes por semana na missa e tal, gostava de ir. Durante a semana, no final de semana eu não gostava de ir lá sozinho. Então, assim, fui dedicado, mudei para essa religião, porque também quis, porque gostei, porque vi valor, porque vi coisas importantes, vi sentimento, vi coisas que preenchiam a minha vida e mais, preenchiam o entendimento meu do que seja conviver com o mundo e com a religião, com Deus e com todo esse suporte. Essas coisas todas que eu falei se encaixam, estão corretas e vão ao encontro de uma pessoa que quer viver, tá certo? E quer poder viver, ter a ajuda de Deus,
nos dois sentidos, tanto sendo uma pessoa que é correta, como também tendo as bênçãos por ser dessa maneira, tá certo? Isso tem sido muito bem na minha vida até hoje, tá certo, né? Ok? Então era isso, segunda parte vai ser muito bom, deixa pra lá. Já disse que foi publicado. Abraço a todos, até o próximo vídeo.